Oi, amados! Então vamos continuar a nossa trilogia das terapias fenomenológicas. Agora a gente vai falar sobre Ho'oponopono, que entrou na minha vida há uns 2, 3 anos, então muito recentemente, mas eu tenho tido insights muito profundos e muito reveladores na prática do Ho'oponopono. A gente falou nos 2 vídeos anteriores sobre constelação familiar, que é a terapia fenomenológica que eu já tenho uma vivência, uma experiência há mais de 20 anos. A gente falou também sobre a TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que é um tipo de constelação familiar. E agora vamos falar um pouco do Ho'oponopono. Eu quero dizer para vocês que tem várias maneiras da gente entrar em contato com os fundamentos, com a essência de um tratamento, de uma terapia, de uma filosofia. E se tratando de uma terapia xamânica, ou seja, experiencial, é importante a gente entrar em contato com a teoria, entrar em contato com os profissionais, mas o mais importante de tudo é a gente ter a experiência na prática. A terapia se revela e o poder de cura se revela na prática. E eu quero trazer aqui para vocês uma história que me revelou muita coisa. Quando a gente se conecta com uma nova filosofia, com um novo conhecimento, a gente tem a possibilidade de se ligar à egrégora daquela terapia. A gente pode canalizar informações, a gente pode fazer um download desse conhecimento, que é a ação do campo morfogenético, campo mórfico, consciência unificada, que é esse conceito que eu tenho trazido aqui para vocês em cada um dos 3 vídeos das terapias fenomenológicas. Então o Ho'oponopono nasceu no Havaí, nas tribos Kahunas, e tinha um propósito de pacificar conflito dentro das famílias, assim como a constelação familiar. Então, um dos membros da família conduzia ou facilitava esse trabalho onde as pessoas se colocavam, pediam perdão, e aí tinha uma atitude que é muito presente na constelação familiar, e o vídeo ficou longo, eu não consegui falar tudo que eu queria, que é a presença do eu te vejo. Quando a gente olha para o outro e verbaliza, eu te vejo. Eu falei até bastante sobre o poder do olhar na transformação da nossa vibração, no derramamento dos nossos sentimentos. Mas você olhar para o outro e falar, eu te vejo, gente, muda a vida. Porque muitas vezes as pessoas entram em guerra, vão para tribunais e tudo que elas querem não é aquela lista de coisa que elas estão reivindicando diante dos tribunais. Aquele escarcéu, aquele carnaval que é feito é para chamar atenção, para ser visto. E aí quando você fala eu te vejo, isso equilibra tudo, isso harmoniza tudo. Então dentro dessa prática Kahuna também tem esse fator importante de ver o outro, de enxergar o outro e principalmente de assumir a sua responsabilidade. Então a história que eu conheço, que é uma história famosa, não estou trazendo aqui nenhuma pérola rara, mas é uma história muito valiosa, é uma preciosidade pelo poder que ela tem. É a história do Dr. Ihaleakala, que tinha sua filha doente quando conheceu uma Kahuna, que foi uma das responsáveis por trazer esse método Kahuna para o mundo ocidental, para a civilização. Então o Dr. Ihaleakala levou a filha dele lá, ele não conseguia curar a filha e essa Kahuna conseguiu a cura da filha dele. E aí ele começou a se aprofundar nesses métodos dos Kahunas. Depois de muito tempo estudando e já atuando nessa área, ele foi convidado a trabalhar no hospital psiquiátrico, onde tinha pacientes num setor muito perigosos, que machucavam os médicos, machucavam os enfermeiros, era um ambiente com uma energia muito pesada, as plantas, assim, tudo nesse ambiente respirava o conflito, a dor, a culpa. Era um lugar realmente muito difícil, onde toda essa vibração de culpa se manifestava em confusão mental, em problemas mentais. Então o Dr. Ihaleakala aceitou trabalhar nesse centro psiquiátrico com a condição que ele não poderia entrar em contato com os pacientes, que ele ficaria na sala dele isolado para trabalhar. Então ele começou um trabalho onde todos os dias ele ia para a sala dele e ficava lá trancado, lendo a ficha de cada paciente
que estava ali preso por um delito sério, um delito grave e por um distúrbio psicológico grave também. E aí, depois de muito tempo, esses pacientes começaram a ficar mansos, começaram a não machucar mais os enfermeiros, começaram a fazer as coisas, né, passarem de um lugar para o outro sem estarem amarrados. E aí as pessoas começaram a perceber essa diferença e perguntaram para ele o que ele estava fazendo. E o Dr. Ihaleakala falou que ele estava lendo as fichas dos pacientes e, diante desse sentimento de conexão com tudo que o paciente tinha feito, ele se perguntava como, dentro daquela experiência, ele poderia curar, ele poderia purificar. E nessa autopurificação, em conexão com o paciente, ele naturalmente estaria transmitindo liberação para o paciente também. Ele dizia a frase do Ho Oponopono: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, eu sou grato. E aí, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa atitude ele estava considerando completamente que ele e cada paciente daquele de delito grave, de doença mental, era uma coisa só, existia uma conexão. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que eu já tenho refletido há bastante tempo, que a gente tem essa mania de condenar, de julgar e condenar o outro, né, na nossa sociedade. Só que tudo que é manifestado em cada ser está nesse campo de consciência única, está nesse coletivo. Todos nós estamos emanando o tempo inteiro vibração também de conflito, também de guerra, também de preconceito. Isso está no nosso campo. Cada um de nós é responsável por esse mar de negatividade. Claro que tem a positividade também, mas eu tô falando aqui da negatividade que ninguém quer se responsabilizar. Então, esse campo tá vibrando a negatividade, tá vibrando a guerra, tá vibrando a culpa. É um corpo de dor coletivo. Aí vem uma pessoa que é sensível, porque também a grande maioria já bloqueou a sensibilidade, não sente mais nada, né? Virou uma armadura. E aí vem uma pessoa que é sensível e é um desavisado, que não tem consciência e canaliza essa vibração, que pode ser uma vibração que leva essa pessoa a matar, que leva essa pessoa a fazer coisas que eu, Ingra, não faço, mas eu contribuí para a vibração que está presente nesse campo coletivo, nesse corpo de dor. E aquela pessoa ali menos preparada, aquela pessoa com uma estrutura psicológica, uma estrutura emocional mais fraca, canaliza. Mas vocês percebem que isso não é dele, isso é de todos nós. Então, o que o Dr. Ihaleakala fez, basicamente, foi assumir a responsabilidade dele no que aqueles pacientes terríveis tinham manifestado em algum momento da vida deles. O Dr. Ihaleakala teve esse olhar de eu lhe vejo internamente. Por isso que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Essa integração, esse acolhimento, essa harmonização com o nosso sistema familiar não precisa ser cara a cara. Muita gente já desencarnou, inclusive nas terapias fenomenológicas, tanto faz quem está encarnado, quem está desencarnado, todo mundo faz parte do sistema, não tem essa diferença. Essa diferença é só pra gente que acha que a vida no corpo tem alguma diferença da vida fora do corpo. A consciência continua. Isso aqui é uma parte da experiência da alma, né? Enfim, então ele tinha essas duas atitudes internas. Eu lhe vejo e eu me responsabilizo pela minha parte no seu processo. Em outras palavras, nós somos um ser, se manifestando de várias maneiras. Então, se uma pessoa menos preparada canaliza alguma coisa condenável, a gente não tem que jogar pedra nessa pessoa. A gente tem que ajudar essa pessoa. A gente tem que ajudar essa pessoa a se preparar e não canalizar mais aquilo. A gente tem que tratar essa pessoa e não jogar no presídio, e não jogar na sarjeta, e não excluir do sistema, e não jogar pedra, e não difamar. Qualquer pessoa inconsciente, e quem está manifestando alguma coisa equivocada é porque está inconsciente, óbvio. É como uma criança que está ali brincando e joga pedra no coleguinha, ela não fez de propósito. Ela não sabe a seriedade daquilo. Então, quem faz coisas inconscientes
Não precisa de um castigo, precisa de consciência, precisa de ensinamento. Quem está agindo de maneira inconsciente precisa se conscientizar. A pessoa pode ser receptivo a esse aprendizado e pode não ser. Aqueles que não são vão aprender na dor, né? É a escolha de cada um. Ou aprende no amor, ou aprende na dor. Mas vamos todos aprender irrefutavelmente, não tem jeito. Então a gente pode relaxar um pouco mais no que se refere a controlar a vida do outro e a condenar o outro. Claro que tem pessoas que têm essa vontade, esse gosto da condenação, né? Isso pulsa dentro, então paciência. Isso aí também faz parte do tema da pessoa aqui na vida. O tema é um outro tema interessante da gente conversar, mas esse vídeo tá ficando longo e o que eu quero dizer para vocês é que essas frases, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Essas frases são mágicas e são tão simples, né? Nos colocam em conexão com o outro, nos colocam na nossa responsabilidade diante do que o outro fez. Você precisa ser muito seguro, você precisa ter muita humildade, sabedoria e generosidade para se colocar como parte, às vezes, de um ato muito condenável. Mas isso é uma postura de consciência, porque de fato estamos todos conectados nesse campo de emoções que nos conecta. E aí, quem está mais preparado escolhe que tipo de emoção canalizar, que tipo de atitude realizar, e quem está menos preparado canaliza qualquer coisa e sai por aí fazendo bobagem, né? Tem vários níveis de bobagem. E eu já fui muito invadida por energias de maneira inconsciente, energias que só atrapalhavam minha vida, e o xamanismo me trouxe essa visão, essa autoridade espiritual e essa consciência. Não significa que eu não vou dar passagem nunca mais para uma energia autodestrutiva, não. Mas hoje em dia eu estou muito mais atenta, e quando eu começo a dar passagem, eu já, vou tirar aqui meu pé da lama, vou sair desse lugar, fecho a casa. Aqui é a minha casa, né? Para quem viu a terapia TSFI, nosso corpo é a nossa casa, é o nosso espaço. A gente tem que ter essa autoridade espiritual sobre a nossa casa, que é o nosso corpo. Então é isso, amados. Nós somos um corpo estendido e a transformação que o Ho'oponopono opera é mais uma prova de que somos seres vibracionais em essa dimensão fora do espaço-tempo, onde exatamente tudo que a gente vibra, o outro tá recebendo o tempo inteiro. E toda a família humana tá recebendo também. Então, quem se salva, salva o mundo. Essa é uma frase que já me acompanha há mais de 30 anos e eu entendo ela cada vez mais. Vamos nos equilibrar, vamos nos iluminar a sombra. A sombra não tem existência própria, ela é só um lugar que a gente parou de olhar, a gente joga a luz ali, acabou a sombra. A sombra só existe porque a gente não olha para ela, a gente não ilumina. Então vamos olhar nossas sombras, vamos entender que a sombra do outro tem a ver com a nossa, vamos entender que a atitude condenável do outro tem a ver com um campo que nós também emanamos, que nós também somos responsáveis. Tá tendo um pôr do sol. Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha o pôr do sol maravilhoso. Vamos encerrar o vídeo assim, ó. Que lindo, né? Que lindo. Vou deixar assim até o final desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Fica aqui com a gente. Vamos juntos nessa jornada, nessa maior aventura da vida, que é o autoconhecimento, desbravando nossas belezas e nossas feiuras, e no fundo tudo faz parte. Um beijo, se cuidem!